Você tem algum exemplo de uso de tecnologia que pode facilitar o ensino da química? Aquilo que nós vemos é matéria, o que nós não vemos também é matéria. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Portal de Bits. O podcast do professor e da professora antenados nas tecnologias. Meu nome é Michele Moraes e aqui o futuro sussurra aos ouvidos dos ousados, revelando segredos àqueles que têm a coragem de pegar a chave e entrar no portal do conhecimento. Então eu convido você, gire a sua chave que vamos juntos entrar no Portal de Bits. E para falar sobre química, educação e tecnologias, a nossa convidada de hoje é a professora Laiene Maria. Chaves na mão, é hora de entrar no Portal de Bits. E como sempre, eu pego a minha colinha para ler o currículo da nossa convidada. A professora Laiene é pós-graduanda de doutorado na linha de pesquisa Educação em Ciências e Educação Matemática, pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é mestre em Educação pelo mesmo programa da mesma universidade, é licenciada em Química pela Universidade Federal de Mato Grosso e ela é técnica em alimentos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI. Professora Laiene, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje. É um prazer enorme receber você. Prazer todo meu, honra toda minha, feliz demais de estar aqui e de alguma forma poder contribuir para esse podcast e também para todos os professores e ouvintes que nos assistem. Muito bom. Nossos ouvintes estão acompanhando a gente aqui pelo Spotify e também quem gosta de assistir o podcast em forma de videocast através do nosso canal do YouTube, que é Portal de Bits, o Spotify também, Portal de Bits. E eu quero começar com uma perguntinha, que é assim: como que começou essa sua paixão pela química? Conta pra gente um pouquinho. Se alguém te influenciou, se você via essas fórmulas, mudança de estado, porque eu não sei ainda muita coisa, mas como que começou esse seu desejo em ser professora, em estudar química? Conta pra gente. Eu sou natural do estado do Pará. E no Pará eu trabalhava enquanto aprendiz legal, que se chamava na época em uma cozinha industrial. Nessa cozinha industrial, eu trabalhava no sistema de gestão da qualidade. E aí, esse sistema, esse processo, eles trabalhavam com a análise fisicoquímica e também a análise microbiológica dos alimentos, desde a matéria-prima até o produto final. Então, a partir desse trabalho, me surgiu o interesse em cursar o curso técnico, né, que você leu, inclusive, na descrição. E aí eu morava no interior, mas bem interior do Pará, sudeste do Pará, ali já dando um oi para o Amazonas, bem distante da capital. Esse curso não era ofertado na cidade. E aí eu tenho um tio que mora aqui em Cuiabá, e ele, sabendo do meu interesse de cursar esse curso, me ligou, falou, pode vir, a gente recebe você. E eu vim para Cuiabá para cursar esse curso. Então, no primeiro ano desse curso, toda a grade é de química. Tem todas as químicas possíveis, geral, orgânica, analítica, fisicoquímica. E ao entrar dentro de um laboratório, ver uma tabela periódica enorme, do tamanho do mundo. Que lindo. A qual eu tenho uma hoje também. Que legal. As vidrarias, os reagentes, todos os experimentos que era possível de fazer lá naquele laboratório, eu fiquei encantada. A química me ganhou e me encontrou pelo encanto. Dessa forma, eu cheguei à química, mas sempre na convicção de me tornar uma professora, mas uma professora pesquisadora. Gente, que história maravilhosa e de encantos, né? Imagina. Ali você devia ter o quê? 14 anos? 15? Eu estava no primeiro ano do ensino médio, né? Finalizando o primeiro ano do ensino bem médio. jovenzinha então, mesmo. Então, eu tinha 15 anos. E você tem carinha de 15 até hoje. Ai, que bom. E já é doutoranda. E já é doutoranda, gente. Olha só, a carinha de 15 anos. Muita experiência, viu? Aí você se encantou em ver... Me encantei. Esse laboratório. E eram vários, né? No Senai, inclusive, o Senai aqui de Cuiabá, são vários laboratórios. Então, tem toda essa parte
técnica e essa parte experimental mesmo, de ser possível de realizar os experimentos, de avaliar potencial antioxidante de determinado alimento, de fazer análise sensorial, de fazer análise microbiológica. Então, eu fiquei encantada. Para um jovem ter acesso a essas experiências é muito bom. E isso impulsionou, não só o seu tio, impulsionou você seguir a carreira da química, como também em Cuiabá você já foi seguindo, fazer a graduação? Fui seguindo, tudo aconteceu de maneira muito próxima. Então, o curso técnico ele foi concomitante ao ensino médio, né, o segundo e o terceiro ano do ensino médio. Na sequência, aprovação no curso de Química na UFMT. Antes de finalizar a graduação, o mestrado. Antes de finalizar o mestrado, o doutorado. Então, foi em sequência. Em sequência. Essas Você não formações. parou hora nenhuma, Não, foi seguindo um não. atrás do outro. Isso. E é bem puxado, né? Porque as leituras de um doutorado e do mestrado, né? É muito puxado, o termo é esse mesmo, né? É puxado, mas a gente se encontra. Ah, você faz se tipo com encontra. paixão, né? Você gosta daquilo. É por Entendi. gostar. Porque senão vira um peso. É, É leve, apesar de ser difícil. imagino. Aí quando eu comecei a falar assim que é a sua paixão a química, eu estou referenciando porque você fez uma tatuagem em alusão à química. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de tatuar a química, porque eu acho assim, quando a gente tatua algo no corpo, é a sua paixão. Eu mesmo tenho uma vontade enorme, eu preciso ter coragem. Queria até saber, assim, como é que surgiu essa coragem de fazer um livro aqui, porque o livro mudou a minha vida, né? Então, o livro é muito significante para mim e é um podcast, mas é como se fosse uma abertura de um livro. A gente Sim, está é tendo verdade. várias leituras. A gente fala de livros aqui, de referenciais teóricos. Então, o livro, para mim, é muito significante. Eu quero fazer esse livro. Assim, fala um pouquinho da sua tatuagem, da química, e essa coragem de fazer. Então, por isso que eu disse que é uma paixão. Quando a gente tatua, é uma paixão. É uma paixão. E você falando acerca do livro até me faz pensar também que esse podcast é a escrita de um livro. Está situando e está marcando um tempo na história, um contexto. Muito bom, Lindo de ouvir isso. Ai, eu gostei. muito bom. Dá para ver a tatuagem? Ou não, A sua não tem câmera como é ver? essa, a câmera Sim. 2. Você vai levantar um pouquinho mais. Não dá pra ver. Só a mão mesmo, assim. Assim. Só a mão? Pronto, aí já dá. Virado assim mais. Pronto, perfeito. Já dá pra ver ela. A química estuda a matéria. Sim. A matéria tem massa, tem volume, portanto, ocupa um lugar no espaço. Aquilo que nós vemos é matéria, o que nós não vemos também é matéria. Gente, pega essa chave, viu? Uma coisa que eu não sabia, que o que a gente não vê também é matéria. É Olha o matéria. aprendizado que nós estamos tendo agora. Fala um pouquinho mais sobre. É matéria. A exemplo disso são os gases. Nós respiramos o gás oxigênio e nós não vemos esse gás. Verdade. Da mesma forma como nós não vemos também todos os outros gases que compõem a atmosfera, né, para além do oxigênio. Então, a matéria é, inclusive, aquilo que nós não vemos também. E a unidade elementar da matéria, que constitui a matéria e que dá base para a matéria, é o átomo. E é essa a representação da minha tatuagem, é um átomo. É um átomo. E E bem o- coloridinha, né? Ficou linda. O átomo, ele constitui a matéria e tudo que é matéria é formada por algum tipo de átomo, por algum elemento químico. Seja o carbono, seja o oxigênio, seja o nitrogênio, seja o enxofre, toda a matéria é constituída por algum átomo, portanto, por algum elemento químico. Inclusive o nosso DNA, né, o que compõe o nosso DNA, as bases nitrogenadas do DNA. Portanto, eu penso o átomo e eu penso o elemento químico como sendo a base que dá origem para a vida. E essa tatuagem representa vida para mim, representa esperança, representa o universo, a constituição do universo. Então, essa tatuagem é a representação de um modelo atômico, não é o átomo em si, é a representação de um modelo atômico. E dentro desse átomo está o sistema planetário.
né? Então, os coloridinhos são o sistema planetário. E aí eu pedi para o tatuador puxar um fiozinho com uma borboleta. Então, ora é um átomo, mas ora é também uma flor, mas ora é também o sistema planetário, mas ora também é uma borboleta que sofre metamorfose, que muda de fase. Isso Lindo. representa essa tatuagem. Lindo. Olha, eu amo quando a tatuagem, ela vai representar algo da sua vida, né? Vai trazer sua história. E a química abriu portas para você? Abriu. Abriu portas em todos os sentidos. Intelectual, porque eu não sou mais a Laiene que tinha 14, 15 anos trabalhando numa cozinha industrial, mas também já não sou mais a Laiene da graduação, não sou mais a Laiene do mestrado. É claro que é uma roupagem nova, e é uma roupagem nova para melhor, porque as ideias se expandem, né? O conhecimento cresce, é uma construção, de fato. Abriu portas intelectuais, né, em termos de conhecimento, mas também não posso deixar de atrelar a química abrindo portas em termos profissionais, e também não posso deixar de falar acerca de todas as pessoas que fizeram parte desse processo junto comigo. Não cheguei até aqui sozinha e também não terminarei tudo isso sozinha. É claro que tem diversas pessoas, incluindo amigos, incluindo colegas, incluindo família, incluindo principalmente também os professores, os meus professores que me possibilitaram estar aqui. Muitas portas se abriram. E em falar em portas, a gente tem um quadro aqui no podcast, onde o convidado, né, traz uma chave. Porque a chave representa a nossa logomarca. A chave abre portas, desbrava novos conhecimentos, aventuras. Aí a pergunta que não quer calar. Você trouxe a sua chave? Trouxe a minha chave. Ah, eu tô curiosa, hein? Trouxe a minha chave. Vamos ver. Posso mostrar? Pode, sim. Essa é a minha chave. Ai, que coisa linda! Essa é a representação de um Perfeito. modelo atômico, inclusive o que tem aqui na minha tatuagem. Lindo. O que abriu as portas para o estudo da química. Essa chave E abre para mim portas. também. Isso. Lindíssimo. Nós vamos agora colocar a chave dentro do nosso compartimento que ficará aqui no podcast, marcando assim a sua presença. Peguei aqui o nosso compartimento para que você possa colocar sua chave, a chave que abre portas, um modelo atômico lindíssimo, bem diferenciado essa chave, mas que é uma chave, sim, e abriu muitas portas para você e vai abrir muito mais, que é isso que eu te desejo. A gente vai abrir aqui o compartimento para que você possa colocar aqui a sua chave, marcando assim a sua presença. Muito bom. Ai, que lindo. Cada... E se você quiser fazer parte do Portal de Bits, compartilhar aqui o seu conhecimento, dar sua medicina para o mundo, falando um pouco sobre o seu relato de experiência em sala de aula, uso das tecnologias, se você usa ou não usa as tecnologias, você sempre será bem-vindo. Acesse o site portaldebits.com.br. Lá tem um botãozinho para você se inscrever e estar aqui com a gente compartilhando seus conhecimentos, tá bom? Eu quero saber se você usa tecnologias no seu dia a dia, para depois eu perguntar se você usa em sala de aula. Sim, eu utilizo muito as tecnologias no meu dia a dia. É uma porta, né? Uma porta para a realização de diversas tarefas e de diversas demandas. E otimiza muito, né, o Otimiza serviço do dia a dia. E o tempo. E o tempo também, ganha muito tempo. E na sala de aula, você usa com seus alunos? Sim, eu utilizo. Eu sou professora da educação básica, 1º ao 3º ano do ensino médio, na disciplina de Química e também na disciplina de trilha de aprofundamento em Química. E as tecnologias têm possibilitado um grande avanço em sala de aula. Você acha que eles aprendem mais usando as tecnologias? Porque antigamente, por exemplo, quando eu estudava, por exemplo, o próprio átomo, ou então, vamos dizer, na biologia, né? A gente tinha acesso ali àquele livro plano, com aquela imagem plana. Hoje, com as tecnologias, a gente pode ver até em 3D, por exemplo, a biologia, a mitocôndria em relação ao núcleo, como é a textura. E na minha época não era assim, né? Então,
Você tem algum exemplo de uso de tecnologia que pode facilitar o ensino da química? Sim, tenho sim, várias, inclusive, várias. Eu trouxe uma aqui, inclusive, que é um cubo. Depois a gente pode testar aqui, eu acredito. Sim. Esse cubo, a leitura do QR Code desse cubo vai proporcionar visualização em realidade aumentada do sistema planetário, por exemplo, de alguns órgãos. Então, a possibilidade de maximizar o órgão, girar, né, rotacionar para ver a Incrível. estrutura, é um exemplo também. Mas na química, a gente fala assim que existem 3 dimensões ou 3 níveis do conhecimento químico. O primeiro deles seria voltado a um aspecto fenomenológico, onde, por exemplo, o conhecimento ele precisa ser apresentado para o estudante na forma macroscópica. Existe também o aspecto que é teórico, e aí nesse aspecto teórico, a explicação ela seria voltada a um nível subatômico, então, portanto, microscópico, mas também um aspecto que é representacional. E aí esse aspecto que se dá através de reações, através dos símbolos, através de equações, através de gráficos, dessa forma. E a utilização das tecnologias, elas potencializam e elas maximizam a utilização e a mediação entre esses 3 aspectos ou essas 3 dimensões. Porque é muito superficial eu chegar para um estudante da educação básica, por exemplo, e falar: o átomo é a unidade elementar que compõe a matéria. Mas era assim na minha época. Não, e Aí né? Era isso aí, eu tinha que colocar na cabeça que era isso, né? E muito bom, porque de fato é isso. Mas o aluno ele precisa da visualização, ele precisa do contato, ele precisa da interação. E as tecnologias promovem isso. Né? Então, por exemplo, existe uma tabela periódica em 3D fornecida pelo Google e ela é interativa. Então, por exemplo, vai aparecer toda a tabela periódica, depois a gente pode deixar na descrição. Sim, vamos aqui fazer isso. do vídeo. O aluno, por exemplo, escolhe qualquer elemento químico da tabela periódica que ele quiser. Um exemplo, o cálcio. Escolheu o átomo de cálcio. E aí ele clica lá no átomo de cálcio, no próprio celular, tá? No próprio celular dele. Sim, você que compartilha perfeito. o QR Code, ele abre a câmera, né? E hoje os alunos têm acesso à internet na escola. Pelo próprio celular, tem a Wi-Fi, rede, tem a rede da escola. a rede dos alunos. Perfeito. E aí, por exemplo, ele clicou no elemento cálcio. Ele consegue ver a visualização em realidade aumentada do elemento químico de cálcio. Ele consegue ampliar em realidade aumentada a representação desse modelo atômico, assim como está na minha tatuagem. Sim. Ele consegue visualizar o núcleo do átomo, quantos prótons e quantos nêutrons tem, consegue visualizar a eletrosfera do átomo e quantos elétrons tem. É um exemplo também de aplicação das tecnologias. E existem escolas que não têm esse Wi-Fi, então isso pode gerar uma escolarização em desigualdades, não é? Pode sim, mas eu trabalho na rede estadual. Então, existe uma política por trás, né, de todo esse processo de implementação, não só da internet, mas também dos Chromebooks. As escolas receberam vários gabinetes de Chromebooks. Eu soube, está Então, bem evoluído Isso, então tecnologicamente. os alunos têm acesso a esses Chromebooks e têm acesso também a essa rede de internet. Não sei se é da mesma vertente esses demais professores que vieram, se eles fazem parte Às da vezes rede são estadual. até da rede privada, que não Entendi. abre a internet para os estudantes. Ah, entendi. Porque nesse contexto eu falo acerca da rede estadual. Mas pode ser gerado, assim, essa questão. Dessa desigualdade, né? A gente viu muito isso na pandemia, porque algumas crianças tinham acesso ao celular com seu próprio 3G e 4G. E muitos esperavam os pais chegar em casa com o celular, porque os pais estavam trabalhando, para utilizar esse celular. Então, assim, a gente via um disparate muito grande, né? Sim. De uso de tecnologias.
Mas o governo do estado ele tem trabalhado nessa política que é o plano de educação de Mato Grosso em 10 anos, como uma forma mesmo de expansão da utilização das tecnologias. Então, muitos alunos, hoje, eles recebem o Chromebook e eles podem levar para casa. Né? Claro que tem um processo para eles receberem, os pais precisam ir até a escola, se responsabilizar, É necessário, assinar né? a documentação, e eles ainda recebem um chip com internet. Ah, né? Não que leva só legal. o Chromebook para poder utilizar, mas com acesso à internet. E eles com certeza vão ter mais acesso à informação, né? Sim. Com esse Chromebook, com esse chip. E aí eu queria saber um pouquinho mais sobre o levantamento que você está fazendo de recursos digitais. É só para os cursos de química? E quais levantamentos você já tem? Se você vai documentar, eu quero saber tudo desde o início. Bom, eu faço doutorado e recentemente fui contemplada pela FAPEMAT, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso, a desenvolver um produto tecnológico. E aí nós propomos, né, eu e a minha orientadora, nós propomos um produto tecnológico para professores da educação básica de química. Que perfeito. Então, nós propomos um guia, a construção de um guia na modalidade de produto educacional. Então, esse guia ele visa apresentar um levantamento das tecnologias ou ainda dos recursos didáticos e digitais que mais têm sido utilizados no ensino de química com potencialidades. Então, nós, inclusive, já realizamos esse levantamento e já chegamos a alguns recursos. E aí, agora, a gente está no processo de construção mesmo, de escrita desse guia. Então, é um guia prático, não é um livro de 300 páginas, não conta muita história, né? Esse guia, ele traz os recursos, né? Ele apresenta, nós selecionamos 5 recursos. O guia tem a finalidade de apresentar esses 5 recursos, definindo o que eles são, definindo a potencialidade que ele tem e aí sugerindo ao professor a forma como ele pode utilizar e a forma como ele pode aplicar em sala de aula. Então, totalmente prático. Quando você fala que ele não vai ter 300 páginas, né, é interessante porque nós estamos hoje em narrativas curtas. E esse poder de síntese é que o professor vai precisar. Então, ele vai ser um manual, pode ser chamado assim, um produto tecnológico mesmo, né? Pode ser chamado assim. Com os recursos digitais. E vocês já levantaram todos? Já estão na fase de escrita? Ou ainda falta levantar alguns? Nós definimos quais são os recursos, fizemos o levantamento para a definição de quais recursos nós iríamos discorrer no livro, né? Selecionamos 5 tipos. De cada um desses 5 tipos, nós vamos apresentar 3 técnicas ou 3 potencialidades técnicas para aquele recurso. Então, essas técnicas ainda estão em processo de construção. Eu estou curiosa para saber se fala de inteligência artificial lá. Fala. Sério? Vocês estão bem evoluídas, viu? Porque a inteligência artificial é o boom agora, né? Sim. Apesar de ser um fenômeno antigo, mas a escola está se apropriando agora da inteligência artificial, deixando muitos professores de cabelo em pé, porque tem muito estudante fazendo trabalho com chat GPT e nem está tendo o trabalho de tirar os asteriscozinhos, né? Eles estão assim, né? Mas quando o professor se apropria do que é inteligência artificial e aplica em sala de aula em prol, né, daquele ensino, é fundamental. E eu queria saber que recurso de inteligência artificial já foi lá levantado. Muito bom. Nós ainda não escrevemos a parte de inteligência artificial, mas a gente pensa assim de que o que não ficará de fora ao falar de inteligência artificial, uma das possibilidades é o próprio ChatGPT. Entendi. Né, que muito tem sido utilizado. Mas essa questão da inteligência artificial, ela levanta diversos aspectos, porque ela nos possibilita muitas coisas que são boas, mas há necessidade de uma conscientização e de uma questão ética, né, envolvida em todo esse processo. Mas para que um aluno da educação básica
utilize o chat GPT, por exemplo, há uma expertise desse menino ao fazer isso. E isso a gente não pode desconsiderar. Entendi. Né? Claro que no guia a gente vai tratar, sim, acerca dessa questão ética e de orientação mesmo ao professor quanto à forma de utilização, mas isso é algo a ser considerado também. E em relação a essa parte ética, eu tenho tanto medo de fake news e agora existem as deepfakes, né? Que é o aprendizado profundo falso. Então, para as eleições, eu penso que isso seja bem prejudicial, porque existem já diversos aplicativos gratuitos que é possível clonar a pessoa e a voz da pessoa idêntica, inclusive com gestos, e falsificar uma fala. Então, assim, está prejudicando a integridade da pessoa. Né? Grande problema. Isso é um grande problema. Então, como quando você diz que a gente não pode deixar de lado as questões éticas, envolve isso também, né? Sim. Muito, muito bom. Eu tô curiosa para conhecer. E vai ser divulgado, assim? Vai ser divulgado, amplamente divulgado. A gente vai, né, realizar... Eu quero uma noite de autógrafos, que eu quero ir lá. A gente vai realizar a publicação e a divulgação desse material. E aí nós vamos contemplar outros recursos e outras tecnologias também, não só a inteligência artificial, mas tudo aquilo que tem potencialidade para o ensino-aprendizagem no ensino de química. Por exemplo, os simuladores, a gamificação, a própria inteligência artificial, a realidade aumentada, a aprendizagem móvel. Também são tecnologias que serão contempladas. Muito bacana. E você falou sobre os recursos digitais, que você fez o levantamento, já utilizado, né? Vocês vão colocar algo novo que ninguém nunca usou? Ou não tem nem como mapear isso? Tem como. Tem como. Vai ter algo novo ou vai ser o que eles já usaram em sala de aula? Por exemplo, nós primeiro chegamos às 5 técnicas que foram essas que eu acabei de descrever. Inteligência artificial, realidade aumentada, simuladores, gamificação e aprendizagem móvel. Certo. Nós chegamos a essas 5 tecnologias porque nos artigos científicos publicados nos últimos anos é o que mais tem sido utilizado. A partir disso que nós partimos para a busca ativa de tecnologias que se enquadrassem dentro dessas 5 técnicas. Então, por exemplo, tem tecnologia que vai ser tratada no livro, que a autoria não é nossa, é claro, a autoria, né, vai ser descrita no livro, de onde nós tiramos essa tecnologia e essa informação, mas que ela não é amplamente divulgada, então os professores não conhecem. E é esse o nosso objetivo com esse guia, é fazer essa ponte. Professor, existe essa tecnologia e é dessa forma que você pode utilizar para aplicação em tal ano, com tal conteúdo. Então, Ótimo. Nós já descrevemos, por exemplo, algumas tecnologias que os professores não têm conhecimento. Então, eu vejo esse livro riquíssimo. Ele, além de trazer os recursos digitais, ele também é uma revisão de literatura. É uma revisão, sim. Porque nós buscamos selecionar o que, de fato, é utilizado e é bem utilizado e tem potencialidade. Porque também existem tecnologias que, se o professor for tentar utilizar, ele pode se perder ou o tempo pode não dar. Existe todo um planejamento para a utilização de uma tecnologia. Não é a utilização por si só ou porque a minha aula vai ficar melhor. Não, existe um fundamento por trás da utilização de uma tecnologia. Existe uma sistematização, existe um planejamento para que seja efetivo. E para entender os sentidos do uso da tecnologia para não aplicar só por aplicar. Né? Então, vocês estão buscando esse sentido. É uma construção, a utilização de uma tecnologia. E aí eu queria saber se vocês testaram cada recurso desse na forma prática, que eu quero dizer. Por exemplo, né? Por exemplo, pegou a gamificação, tipo de gamificação, o Kahoot, aí testou. Né? Até porque ele vai ter também, já é outra pergunta, gente, que eu fico assim querendo saber muita coisa, mas você vai ter telas, imagens dentro do livro? Vai ser ilustrado? É totalmente interativo. É um guia totalmente interativo. Então, aqui tem caixas de texto, por exemplo, que está o QR Code e tem todo o passo a passo. Passo 1, tal coisa. Passo didático 2, tal também, coisa. né? Didático, totalmente didático.
os links, os QR Codes para acessar o arquivo, para Uma acessar trabalheira. determinada realidade. É. É um processo de edição complicado, apesar de que, né, ao final dessa construção, vai passar por diagramação, vai passar por editora, né, mas é um trabalho. É um trabalho, mas que vai favorecer muito a área de química, né? Vai. E eu acho que isso pode influenciar outras áreas, a biologia, a física. Sim. Imagina, então você é uma pioneira nesse levantamento desses recursos didáticos. E eu fiquei feliz em saber que ele vai ser ilustrado, que ele vai Vai ser ter, ilustrado. vai ser bem didático, né, com passo a passo. Bem interativo, né? Na ideia mesmo de propiciar tanto ao professor quanto ao aluno uma melhor visualização de tudo aquilo que a gente fala em termos de aspectos teóricos que os alunos ficam, tá, mas como que isso acontece? E o aluno vai ter acesso também ou é só para a formação de professor? É um guia voltado para o professor. Entendi. Então, o professor, a partir desse guia, vê o que se enquadra, como se enquadra, dentro de qual ano, dentro de qual conteúdo. Então, tem a finalidade de ensinar o professor e de ajudar o professor com a utilização de determinado recurso. Então você também é professora formadora. Sim. Eu não li o currículo dela dessa parte, mas estou identificando uma professora formadora. Muito bom. Obrigada. Eu quero dizer que quando o livro estiver pronto, eu vou querer adquirir um como seu autógrafo. E você vai precisar voltar aqui, já deixo aqui o convite, né? Para que você traga esse livro pronto para a gente apresentar aqui e falar um pouco mais Muito bom. sobre ele. Convite aceito. Ai, que beleza! Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua pesquisa de doutorado. Você vai investigar os cursos de licenciatura de Química da Amazônia Legal. Então, a primeira pergunta é assim, quais são os estados que compõem a Amazônia Legal? Eu nunca sei, por isso que eu quero saber. Muito bom. O estado de Mato Grosso é um dos estados que compõem a Amazônia Legal. A Amazônia Legal concentra 9 estados. E aqui, no caso de Mato Grosso, a gente tem a representação de 3 biomas. E um deles é a Amazônia, e por isso Mato Grosso faz parte e compõe, então, a Amazônia Legal. Não sabia que Mato Grosso fazia parte, tá vendo? Muito bom. Pega a chave, gente. Ó, a gente está aprendendo muita coisa aqui, hein? Então, dentre esses 9 estados que compõem a Amazônia Legal, tem o estado de Mato Grosso, o estado de Tocantins, o estado do Amapá, do Acre, do Pará, do Amazonas, Maranhão. o Maranhão. São esses. São esses. Eu já contei 9 aqui. Não lembro se eu falei o Tocantins, mas também. Falou Falei Tocantins. Roraima, Sim, Roraima. Rondônia, né, são os estados que compõem aí a Amazônia Legal. E a minha pesquisa de doutorado, ela tem o título, né, o estudo comparado dos currículos das licenciaturas em Química que compõem a Amazônia Legal. Então, a gente busca aí nessa pesquisa comparar o PPC, que é o Projeto Pedagógico de Curso das Universidades Federais, né, que compõem a Amazônia Legal. São muitas, São hein? muitas, Porque, são muitas. por exemplo, se fosse na Bahia, só o estado, se fizesse parte, né? Uhum. Nossa, ia ser muita universidade federal que e ela o tem. estado do Pará? Tem Eu muitas. fiquei chocada com o estado do imagino. Pará. Porque o estado do Pará apresenta diversas universidades federais e eu, sendo paraense, não sabia disso, me envergonha, desculpa Pará, estou aqui me retratando. Mas, e nós afunilamos ainda, selecionamos, né, criamos um critério, né, de método de pesquisa ao selecionar somente as universidades que ofertam o curso de licenciatura em Química na modalidade presencial. Então, no contexto do estado do Pará, por exemplo, existem diversas universidades. A UFPA, que é a Universidade Federal do Pará, distribuída em vários polos no estado. Então você vai investigar o PPC que você falou? PPC, Projeto Pedagógico de Curso. Então que você vai... o documento orientativo e normativo que diz as diretrizes do curso, como o curso tem que ser, o que os graduandos, os licenciandos precisam estudar,
quais conteúdos, qual referência bibliográfica, qual é o perfil do profissional que precisa ser formado por aquele curso, qual é o perfil de egresso esperado. Então, é um documento orientativo e normativo. Então, vai ser no PPC de cada polo. Então, cada PPC do polo é diferente do outro? É diferente. Ou tem uma sede que vão ser todos iguais? Não, é diferente? É diferente. É diferente. Existem os documentos que são orientativos e são normativos, que vêm diretamente do Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação. Esses documentos, eles orientam como precisa ser a formação de professores, em termos de carga horária. Por exemplo, estágios são tanta carga horária. As disciplinas pedagógicas, tanta carga horária. As disciplinas específicas, tanta carga horária. Mas, a partir dessas orientações e dessa normatização, as instituições de ensino superior, que são as universidades, elas possuem autonomia quanto à forma que elas vão institucionalizar esse PPC. Então, o que eles fazem lá na UFPA, no curso de licenciatura em Química, pode ser diferente do que a gente faz aqui no estado de Mato Grosso, que pode ser diferente do que é feito no estado do Amazonas, do Acre, de Roraima, de Rondônia. E aí a gente chegou até a Amazônia Legal por compreender toda a potencialidade que essa região tem em termos sustentáveis, econômicos, né, e também produtivo. Nos surge a curiosidade de entender como que esses professores de Química têm sido formados. Qual formação, em termos sustentáveis e regionais, esses professores têm recebido? E você já tem algum resultado de pesquisa? Ou está caminhando para esse levantamento? Nós estamos na etapa final do levantamento desses documentos. Sim. Então, falta contemplar apenas uma universidade, né? A gente está aguardando esse documento ser disponibilizado. Mais um trabalho que eu quero ter acesso. Então, você já tem mais outro convite. Trazer a sua tese doutoral com esse resultado, porque, assim, verdadeiramente vai apoiar professores da Química. Sim. Verdadeiramente vai apoiar os coordenadores dos cursos de licenciatura. E aí você vai identificar também lacunas, né? Isso é grandioso e muito enriquecedor. E a gente está caminhando para o final. Eu queria ficar aqui só aprendendo tudo da Química. E aí me vem várias questões que eu ia te ouvindo, mas eu não queria te interferir. Uma daquelas é assim, você falou que tinha uma tabela periódica. Você tem em casa essa tabela periódica? É um quadro? Como que é? Eu ganhei de aniversário. Que legal. Uns amigos fizeram um aniversário para mim e foi muito interessante. Eles pegaram bambolê, sabe? Sim, sei. E eles grudaram com fita um no outro de modo a formar o modelo de um átomo. Entendi. Por exemplo, esse aqui, a nossa chave. Sim. A nossa chave. Então, um bambolê, outro bambolê, outro bambolê. E eles fizeram a decoração de Química. E, inclusive, Lindo. no bolo tinha também isso daqui. E aí a tabela periódica enorme, que é um quadro, né, de madeira adesivado com a tabela Perfeito. periódica. Era o painel para tirar foto. Tá na minha casa. Você deixou na sua casa. Enorme. É muito grande e pesada. Onde que tá? No quarto, no corredor, na sala? Na sala. Na sala. Lindo, né? Então, é um objeto de decoração, né? Para você, para sua casa. E que fala muito além. Fala da sua paixão, né? E a outra coisa que você falou era assim, quando você chegou no laboratório, se encantou. Você leva os seus estudantes para laboratório para que eles se encantem também com essas reações? Você trabalha muito na parte prática com eles? Hoje não é totalmente possível de se realizar esses experimentos, porque boa parte das escolas não tem essa estrutura. Entendi. Então, não tem, esse espaço não existe. São poucas e pouquíssimas as escolas onde isso é possível de se realizar. Em uma das escolas que eu já trabalhei no ano de 2022, era totalmente possível de atrelar a teoria à prática, né? Então, Perfeito. a escola tinha laboratório, tem, né? A escola ainda tem laboratório,
tem as vidrarias, tem os reagentes, tem os equipamentos. A gestão era totalmente favorável para a aquisição dos reagentes que eram necessários. Então, sim. Agora, no cenário ao qual eu estou inserida nesse ano, eu tenho muitas dificuldades acerca disso, né? Porque nós não temos essa estrutura. O número de alunos é muito grande por sala. Então, alguns poucos experimentos é possível de ser realizado com materiais que são utilizados no cotidiano, né, no dia a dia, mas ainda se torna muito inviável a aplicação quando esse experimento ele precisa ser replicado em várias as turmas, né? Então, esse é um dos desafios que nós, os profissionais da educação da química, temos em sala de aula. E existe algum aplicativo que pode replicar um laboratório? Existe, sim. O GoLab. Você Que pode legal! pesquisar no Google GoLab. Existem, nesse site, né, um site, vários experimentos que são representativos. Então, o aluno vai dando os comandos, né, para que o experimento ele seja realizado. E aí isso se efetiva com a utilização dos Chromebooks. Muito bom. Então, eles têm acesso às vidrarias, aos reagentes, e é possível de fazer o experimento. E tem mais algum aplicativo que você lembre e possa compartilhar aqui, para que as pessoas possam já acessar? Olha, tem o GoLab, que você pode pesquisar pelo Google, é um laboratório interativo. Existe também o PET Colorado, PHET Colorado, você pode colocar no Google, e aí abrange todas as ciências da natureza, química, física e biologia. Existe a simulação nesse site de diversos experimentos e conteúdos químicos, físicos e biológicos. Então, é possível de ver essa representação. A tabela periódica interativa em 3D, pode digitar dessa forma no Google. Acerca de gamificação, Socrative e o Kahoot, né, dentre outras tecnologias também. Eu queria ficar aqui mais tempo, né, conversando, mas já temos mais 2 convites para que Muito você bom. venha apresentar o seu livro dos recursos didáticos, né, que você está fazendo em parceria com sua orientadora, e também vir para trazer o seu projeto já finalizado da sua tese doutoral e quem sabe falar mais sobre aplicativos, né, que isso vai facilitar bastante o dia a dia dos professores da química e influenciar outros professores da biologia, da física. E assim a gente vai caminhando para o final. E aí eu vou passar a palavra para você fazer suas considerações finais, falar mais um pouquinho, se você quiser passar seus contatos para as pessoas seguirem, acompanhar como que está a trajetória do seu projeto. Muito bom, eu agradeço o convite, agradeço essa oportunidade. É, de fato, um privilégio estar aqui e é um privilégio também escrever, quem sabe, uma página do livro Portal de Bits e contribuir de alguma forma para a educação química, para a educação de forma geral. Acreditando que há campo para melhora, há campo para crescimento, apesar de todas as dificuldades que a gente tem passado na educação, e na perspectiva, acreditando de que o melhor ele sempre estará por vir. Obrigada. E aí, vocês podem me encontrar nas redes sociais, em específico no Instagram, @LaianeMaria. Estou por lá, se necessitarem de algo acerca de química, de educação, mas também de tecnologias, estaria à disposição. Obrigada. E aí a gente finaliza com um tchim-tchim, com um brinde, agradecendo todos os nossos ouvintes e que nos assistem pelo YouTube e nos ouvem pelo Spotify. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio. Tchim-tchim! Tchau, gente! Obrigada! Tchau, tchau. Essa é uma realidade aumentada que Realidade aumentada. Estamos aqui com a professora Laiane, mostrando a realidade aumentada através de um filtro do Instagram chamado Merge, que também tem um aplicativo. E aí, com esse cubinho, a realidade aumentada é exibida através do seu celular, muito bom e útil para utilizar em sala de aula. Esse é um hidrocarboneto, que é uma estrutura química em realidade aumentada.
Aqui mostram os 2 átomos de carbono fazendo ligação dupla e aqui ligação simples com átomo de hidrogênio. Esse é um filtro do Instagram e aí existem para outras funções orgânicas também. Esse é o alcano, então o aluno consegue fazer a visualização em 3D. Esse é o alquino e essa é uma cadeia aromática. Chaves na mão, é hora de entrar no portal de Beach.